A paz do Senhor para toda a igreja, a paz do Senhor para os alunos do IBAT, dando sequência ao livro de Teologia, na unidade 2, no capítulo 2. E na lição 2, nós vamos continuar ainda falando a respeito da vida ministerial, vida social, comportamental de um líder de Deus. E essa lição 2, ela vai tratar conosco, vai evidenciar a respeito do tratamento com a família. Nós já vimos Paulo escrevendo para Timóteo, nós vemos também em Tito, e mesmo Pedro relata acerca da importância de um bom comportamento, de uma boa índole, de um líder dentro da sua casa. Ou seja, dentro de um âmbito familiar. As responsabilidades, a interação, a cumplicidade. E tudo isso é uma verdade diante de Deus dentro dos conceitos das Escrituras Sagradas. Comportamento, segundo as Escrituras. E nessa parte da lição, nós trataremos ou vamos dar continuidade a respeito da esposa do pastor. E um livro que traz uma evidência a respeito da virtude, né, da mulher, ou da esposa de um líder, ou de uma mulher no sentido geral, né, como igreja, né, vai relatar lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, a mãe do rei Lemuel, preocupada com o reinado, com o governo do filho, ela faz colocações construtivas dentro do âmbito familiar, com evidência da esposa, que Lemuel devia cuidar, zelar e escolher uma mulher que fosse virtuosa por causa do seu reinado. E dentro do livro de Provérbios, tem alguns pontos abordados aqui. A mulher virtuosa deve ser constituída, né, agregada, estruturada em confiabilidade, ou ela tem que ser confiável, né? A mulher de Deus precisa ser benigna. Nós vemos o caso de alguns reis no Antigo Testamento, como o caso do rei Acabe, quando ele se casou com Jezabel. E Jezabel não era benigna, Jezabel era maligna, e isso trouxe grande destruição para Israel, o povo de Deus. Então, Acabe, ele concorreu nesse relacionamento para a destruição de Israel. Israel sofreu, porque Acabe fez uma péssima escolha, escolhendo Jezabel. E o problema de Jezabel não era exatamente o seu ornamento, não era exatamente a sua vestimenta, mas o maior problema de Jezabel era um coração maligno, perverso, contra os princípios de Deus. Jezabel mandou matar os profetas de Israel. Disposta, uma mulher, uma esposa do pastor, esposa de um líder, esposa de um homem de Deus, ela tem que ser bem disposta. Senão ela certamente vai atrapalhar, vai resistir contra o desempenho do seu esposo ou do líder. Tem que ser cuidadosa do lar.
A mulher que não sabe cuidar do lar, ela vai ter grandes dificuldades para acompanhar o ministério do seu esposo. Gestora, administradora. Nós vemos aqui pontos que são base numa vida íntegra social. E Deus requer isso do homem e requer isso da mulher. Gestora, trabalhadora, não preguiçosa, né? A mulher preguiçosa, ela vai ser um grande problema na vida ministerial do seu esposo. Criteriosa e prudente. A mulher que é disjuntora, quando Deus gera a mulher da costela de Adão, ele gerou esta mulher porque ele viu a necessidade de Adão, porque Adão precisava, vendo que Adão estava só, a Bíblia diz que Deus gerou a mulher. Então ela tem que ser criteriosa, tem que ser prudente. Uma mulher adjuntora, ela só vai desempenhar bem o seu papel se ela for criteriosa, se ela for prudente, né? Falando um pouco ainda da mulher virtuosa, ela tem que ser generosa. A vida de um líder, o desempenho ministerial de um homem de Deus está atrelado à sua esposa. Está atrelado à mulher que vive com ele 24 horas do seu dia. E essa mulher, ela precisa ter o perfil de Deus, assim como o homem de Deus também. Então ela tem que ser generosa, né? Talentosa, conhecedora do marido, sábia, elogiada pela família, temente a Deus. Aqui estão alguns pilares de uma mulher virtuosa. Aqui nós vemos que o homem de Deus e a mulher de Deus, eles não vão desempenhar uma carreira de Deus dentro do reino de Deus. Eles não vão desempenhar bem se não viver, se não expressar esse comportamento, esses critérios que precisam estar dentro do seu comportamento. Então, não adianta eu conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu saber cantar, pregar bem. Não adianta eu ter uma postura dentro de uma igreja, de uma denominação, de um grupo, se a minha vida não está alicerçada nesses pilares. Então, se eu quiser desenvolver bem a minha carreira, eu preciso ter esses pilares. Se a mulher de Deus quer desenvolver bem a sua carreira, junto com o seu esposo, ela precisa estar embasada nesses pilares, rever os seus conceitos. Se tudo aquilo que Deus tem falado, ensinado, ela está vivendo. Família do pastor, filhos do pastor. Nós vemos alguns casos nas escrituras sagradas a respeito de homens que tiveram um grande problema com os seus filhos. No caso do sumo sacerdote Eli, ele não conseguiu gerenciar a sua família. Ele cuidava das coisas de Deus integralmente, mas ele não teve a visão necessária para corrigir os seus filhos, Ofni e Finéias. E por causa dos seus filhos, Israel sofreu um grande ataque e a arca foi levada embora de Israel. E a presença de Deus
saiu de Israel. Israel perdeu a presença de Deus e ele morreu com o pescoço quebrado. Tanta tristeza e impacto da informação que chegou até ele. Mas é porque ele não soube gerenciar. Um homem de Deus, o líder, que não souber gerenciar os seus filhos e a sua casa, certamente ele vai ser um sério candidato a cair da cadeira e a quebrar o pescoço. Pela palavra de Deus, o relacionamento entre o pastor e os filhos deve respeitar pelo menos 3 princípios: governo, sujeição, moderação. Se esses princípios forem quebrados, a família do pastor entrará em colapso, em crise. Foi o que aconteceu com ele. Os filhos do pastor. Tito 1:6, está escrito assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então, Tito, escrevendo a carta, ele aborda, ele exprime a respeito dos filhos fiéis e a importância de ter os filhos fiéis, a importância de ter nas mãos o governo. Isso vai resultar na vida ministerial do pastor, de um líder diante da igreja. Familiares do pastor. Nós, ou a igreja, ela precisa entender a respeito do zelo, a respeito da responsabilidade diante do serviço. Ou o líder precisa entender isso. E diante do contexto familiar, diante do grupo familiar, parentes, ele precisa muitas vezes se posicionar para que o seu serviço não seja desprezado e o nome do Senhor venha a ser envergonhado. O amor familiar é necessário, é importante, porém, os familiares não podem ignorar a posição pastoral de determinado membro da família. É na ótica aqui, o texto coloca na ótica dos parentes, que não pode haver desprezo. E o pastor, o líder, muitas vezes, ele precisa se posicionar para ele ganhar respeito diante dos familiares. Familiares do pastor. Nas reuniões em família, o líder espiritual deve rejeitar as brincadeiras profanas, os deboches, as ironias e as murmurações. Do contrário, esses comportamentos refletirão negativamente no pastorado ou no seu pastorado. O homem que se posicionou, o homem que traz em si a responsabilidade de expressar o perfil de Deus, certamente ele vai ter essa qualidade, vai ter esse zelo, ele vai ter esse cuidado de não negar o nome do Senhor diante dos seus parentes, diante dos seus familiares, por causa de um comportamento. Aqui nós terminamos essa parte. Está aí IBAD, a nossa referência, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. É o nosso canal, Núcleo IBAD Glória. Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo IBAD Glória, você vai entrar diretamente no nosso canal. Se você gostou, dê um like. Se você entendeu
que é a obra de Deus, esse canal, que é para a obra de Deus, que é para alcançar vidas, que é para curar almas, que é para resgatar almas, e que é para o reino de Deus ser edificado, se inscreva, né? Aciona o sino de notificações e você estará recebendo os vídeos, as mensagens, essa notificação no seu, no seu, na sua internet, no seu, no seu vídeo. Nós também temos um trabalho no Facebook, também do IBAT, a pessoa responsável, o evangelista Fernando, e é isso, né? Eu fico aqui mais uma vez nessa parte, finalizando essa parte e alegrando com aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que querem aprender. Estamos aprendendo juntos, na verdade. Porque eu entendo que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós entendemos que nós não sabemos nada. A verdade é essa. Minha saudação para todos, um forte abraço a todos aqueles que nos ouvem e se alegram com a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço para todos e a paz do Senhor.